Meu nome é Valdomiro de Deus. Profissão artista plástico, um pintor autodidata. Idade, vou inteirar 73 anos. Atualmente resido em Goiânia. Estou aqui em São Paulo, no apartamento aqui da minha filha, o qual nós estamos iniciando essa entrevista. O nome da minha mãe é Venância Joaquina Costa, do pai Diocleciano de Deus Souza. São duas pessoas bem simples que trabalhavam no dia a dia doméstico da casa. A minha mãe e meu pai era pedreiro e trabalhava na lavoura, no interior da Bahia. A pintura autodidata, a pintura naif, é uma pintura que ela já nasceu dentro do artista. É uma arte que ela não veio através do impulso da escola, ela veio através do impulso do nascimento do homem. Quando o homem nasceu, ela já nasceu dentro do homem, ela fluiu dentro do homem. A arte naif é uma arte que ela inquieta o ser humano a jogar para fora aquilo que ele tem dentro de si, aquilo que inquieta ele, aquilo que ele quer mostrar dentro da arte, de vários campos, dentro da música, dentro do teatro, dentro da poesia, essa coisa autodidata, essa coisa que a gente já nasce tendo dentro da gente. Ela não foi aprendido na escola, ela nasceu, ela veio jorrando como uma fonte de água cristalina que nasce na montanha e vai escorrendo pela ladeira abaixo e se espalha por a terra, trazendo um paladar, matando a sede do ser humano. Em 60, eu estava em Osasco. Eu tinha saído da casa de um policial da Guarda Civil que tinha me dado um lugar para morar em Osasco. Eu saí da casa dele e vim procurar emprego em São Paulo, porque até aí eu estava engraxando sapato no Largo de Osasco. Eu entregava prospecto, aquele panfleto de loja, e quando eu saí para São Paulo eu vim procurar um emprego que eu queria mudar de vida, né? Aí nessa saída minha, eu passando pelo centro de São Paulo, vi uma placa: precisa de um empregado, um jardineiro. Eu pensei que jardineiro era a mesma coisa de trabalhar na roça. Aí eu falei para aquele homem, aquele senhor, que eu toparia fazer aquele trabalho de jardineiro. Ele falou se eu tinha prática no trabalho. Eu falei, não tinha, mas eu aprendo. Aí ele me levou para a casa dele, fui morar na casa dele, trabalhando lá, devagarzinho. E no fundo da casa dele eu achei tinta, eu achei pincel e eu achei cartolina. Aí eu pedi para ele aquele material e comecei a pintar. O nome desse senhor chamava Pierre Zacopé. Era um antiquário, que naquela época ele tinha até uma casa de antiquário na rua Martins Fontes, onde eu vi a placa. Em seguida comecei a pintar à noite,
até tarde à noite. De manhã eu ia trabalhar para ele, estava dormindo no emprego. Aí ele mandou ir embora do emprego. Eu saí com os desenhos na mão, aquele tanto de desenho enrolado, já tinha mais ou menos 40 desenhos. Peguei esses desenhos, enrolei debaixo, fiz um rolo dele, botei debaixo do braço, saí da casa dele que morava, ele tinha loja lá na Martim Fonte, mas morava no Sumaré. Saí do Sumaré e desci a Doutor Arnaldo, peguei a Consolação, fui até o Viaduto do Chá. No Viaduto do Chá eu coloquei aqueles desenhos todos espalhados no meio da rua, em cima do viaduto. Aí foi que apareceu um americano e esse americano acabou me comprando 2 trabalhos, que eu não sabia nem dar o preço, que eu não sabia realmente quanto custava. Aí o que que aconteceu? Nessa estadia minha no Viaduto do Chá, que apareceu esses americanos, também apareceu o compositor Teodoro Nogueira. E ele gostou muito dos quadros também e me enviou para Rossini Tavares de Lima. Rossini Tavares de Lima era do jornal A Gazeta de São Paulo, um jornal muito importante naquela época. Lá no Rossini Tavares de Lima me indicou para um professor Américo Pellegrini da USP. Esse professor em seguida arrumou uma exposição para mim na Feira da Água Branca, já no ano 1962. E lá eu fiz essa exposição com todos os desenhos na parede ali do Parque da Água Branca. Eles botaram uns painel e penduramos aqueles desenhos. Foi quando apareceu ali algum comprador, entre eles apareceu um senhor da alta sociedade, um nobre cidadão, olhando todos os quadros e falou para mim: por que você não pinta a óleo? Eu digo: eu não pinto a óleo porque eu não tenho condição, eu não sei mexer com a tinta a óleo, eu não posso comprar o material, que eu não tenho ainda um lugar para ficar, compreende? E esse senhor disse assim: olha, eu vou lhe dar tudo o que você necessita na pintura, porque eu vejo muito talento na sua criatividade. Eu sei que você é um pintor que vai se expandir. Eu vejo um pintor de uma criatividade excelente. Eu vou vir aqui amanhã, vou lhe pegar e vou levar com você, com o meu motorista, na Michelangelo, e lá eu vou comprar todo o material que você necessita, eu vou dar esse presente para você e vou ajudar você na pintura. E aí ele me ofereceu uma casa lá na rua Içana, que é no final da Rebouça, e ateliê. E aí eu passei à frente, ele mora na casa da frente, me deu a casa do fundo, que era o ateliê, que era o Marquês Terre Della Estufa, que eu conheci, um cidadão nobre, aquele que decorou o Palácio do Campos Elíseos, quando a Rainha Elizabeth esteve no Brasil, um homem que era muito destacado, sendo considerado o maior decorador de São Paulo naquela época, na década de 60, a 70, né? Que depois faleceu mais para frente. Aí na casa do Marquese eu ficava tomando conta do jardim, eu pintava muito, dentro de poucos dias eu enchia a parede da casa de quadro a óleo sobre tela, e daí a pouco começou ele trazer as personalidades da alta sociedade paulista para ver os meus trabalhos. Entre essas personalidades veio o Pietro Bardi, do Museu de Arte de São Paulo. Em seguida compareceu o professor Mário Chembre, e o professor Mário Chembre era aquela pessoa que olhava o quadro e dava sempre uma opinião.
O Marchese della Stufa, ele gostava sempre de uma obra mais decorativa, mais bonito. Ele gostava muito de pássaro, ele gostava muito de quando eu pintava aquela cena do Nordeste, aquela cena mais folclórica. Aí o professor Mário Chembre já eu mostrava os quadros para ele, que passou a ser o meu grande admirador também. Ele, quando eu pintava alguns quadros, eu já levava para ele ver, e às vezes ele vinha na casa do Marchese, e o Marchese sentiu assim um pouco de ciúme, porque achou que foi ele que tinha me dado todo aquele apoio, toda aquela força, né? Que eu tinha de ouvir mais o que ele falava do que o professor Mário Chembre. Mas eu via o professor Mário Chembre, além de um crítico que eu passei a saber o que era crítico, que criticava a arte, que mostrava realmente os caminhos da arte, quando ela era boa, quando ela era importante, né? E aí o que aconteceu? Aí eu parei um pouco, não ouvia muito o Marchese, tinha todo respeito, todo carinho por ele, porque ele me ajudou muito, compreende? Mas aí o Marchese ficou com certo ciúme, foi quando eu saí, já nessa década de 60, para poder vir morar na Rua Augusta, onde eu aluguei um quarto e vim morar no meio dos beatnik, no meio dos hippies, dos pimba hippie, e fiz um ateliê, que foi aquele ateliê onde o Carlos Reichenbach fez o primeiro filme sobre a minha vida. E aí, na Augusta, eu comecei a andar com os hippies, comecei a pintar telas grandes também. Foi nisso que o Carlos Reichenbach disse: Valdomiro, eu quero fazer um documentário com você. Aliás, eu acho que foi o primeiro documentário dele, foi comigo, na Rua Augusta, que é esse documentário. Esta rua tão Augusta, né? Que eu apareço ali, que naquela época eu já estava pintando alguns santos de mini saia, eu estava pintando alguns santos de bermuda, Jesus Cristo de bermuda, foi em seguida Nossa Senhora de mini saia, em seguida eu andei de mini saia também, porque eu cheguei numa loja ali na Índia Sport, conversando com a dona da loja, eu vi uma saia bermuda e eu falei: nossa, mas que bermuda bonita. Ela disse: não, Valdomiro, é uma mini saia, você quer colocar? Eu digo: por que não? Aí ela me ofereceu naquela época uma certa quantia de 600 reais, de 600 mil réis, 600 cruzeiros, e para me sair desfilando com a mini saia, porque ela pensava que eu não tinha coragem de colocar e sair. Aí eu saí com aquela mini saia desfilando no viaduto do chá de São Paulo, desfilando pela Rua Augusta, e aí virou notícia totalmente, porque além de eu sair no filme do Carlos Reichenbach, eu saía na Rua de São Paulo. Aí virou totalmente notícia, os jornais Notícia Popular, página, primeira página, Folha de São Paulo deu também primeira página, outros jornais também, toda a mídia de São Paulo destacava: homens andam de mini saia nas ruas de São Paulo. E foi uma confusão, porque naquela época era uma época que a juventude estava em busca de liberdade, em busca de um novo mundo, em busca de algo que realmente da liberdade em geral, compreende? Après que j'ai retourné à Brasília, depois que eu voltei ao Brasil, eu comecei a trabalhar bastante aqui, e depois eu conheci uma pessoa aqui no Brasil que gostava muito de meu trabalho, que comprou naquela época alguns trabalhos meus, que se chama Sara Abramovic. E ela dizia assim para mim: Valdomiro, mas como que você não foi a Israel ainda? Aquela mulher sofisticada, maravilhosa, da alta sociedade, uma judia fantástica, apaixonada por arte. Aí ela entrou em contato em Israel com a Sônia Rizin Weine.
Sônia Rizzivani é uma senhora também que me falaram que a família dela era da Folha de São Paulo, parente da Folha de São Paulo, não sei. Essa mulher, aí eu fui para Israel, cheguei em Tel Aviv sem conhecer nada, sem saber falar nada de hebraico, e me virava um pouco no francês, porque eu já estava falando francês, né? E me virava um pouco no italiano também. Quando eu não entendia no italiano, eu entendia no francês. Quando eu entendia no francês, a pessoa falava muito obrigado, eu dizia muito obrigado. Às vezes eu respondia: a vaca não dá chá. Todarabá, a vaca não dá chá, compreende essas coisas, né? Mas sabe que eu achei ali em Israel uma coisa assim muito interessante, um país bonito, um país que estava saindo de uma guerra, aquela guerra louca que tinha dos 6 dias, tudo aquela coisa que aconteceu, mas um povo assim, que as pessoas falavam: toma cuidado para Israel, porque ali é um país de guerra, um país e tal, mas sabe, era um país tranquilo, era um país que a gente andava, que eu pintava. Em seguida eu fiz uma exposição em Tel Aviv, na Beit América, que foi a Sônia Rizzivani que arrumou essa exposição para mim lá, que foi um show. Eu acabei vendendo vários trabalhos nessa Beit América. Depois apareceu outras exposições, entre elas apareceu uma grande exposição no Museu de Jerusalém, e aí eu tinha de pintar mais quadros. Eu fui ficar em um convento de freira francesa, na Via Dolorosa, em Jerusalém. Esse convento de freira francesa foi muito engraçado, porque eu cheguei lá, naquela época, usando óculos pequenos. Eu cheguei lá usando cabelo grande, Black Paulo. Eu saí realmente naquele lugar todo... Saí naquele lugar totalmente... a desliga aqui. Tá. Alô, Marciano, tudo bem? Você precisa conhecer a arte naif, a arte autodidata, essa arte tão autêntica, tá? Estamos esperando você para conhecer melhor. Veja bem essa história nossa aí, que maravilha. A arte é uma fonte de luz, é uma energia positiva para aqueles que querem conviver no mundo da arte, no mundo da sensibilidade, da alegria e da paz. Naquela década de 60 para 70, eu ainda estava na Augusta, saindo da Augusta, porque eu melhorei um pouco de situação financeira, porque eu comecei a vender alguns trabalhos. Eu fui morar na Rua dos Ingleses, ao lado do Teatro Ruth Escobar. E ali, um dia eu me lembro que eu saí para fazer um programa da Dercy Povão, Dercy Gonçalves. E fui fazer esse programa, e eu ia muito na televisão. A mídia me convidava muito para fazer programa de televisão. Era uma época que as artes eram muito assim, disputada na televisão, porque você via muito artista dando entrevista, falando de arte. Havia uma preocupação. Hoje a preocupação é levar violência, mas antigamente a preocupação era falar de arte, levar cultura para o povo. Você via que era uma época que a pessoa ia mais no teatro, ia mais em exposições. Hoje vão também, mas é mais pouco, que o povo tem um certo receio de sair à noite, né? Então, ali, quando eu saí daquele programa da Dercy Povão,
eu estava na Rua dos Ingleses, dentro de casa, com mais 2 pessoas, e ali foi quando tocou a campainha, eu fui atender, era 2 caras com um revólver e tinha outro cara num carro. E esses 2 caras me pegou, me falou que era dessa seita que você acabou de falar aí, e me pegou e me jogou dentro do carro e me levou para dentro das matas do Morumbi, porque ele dizia que eles não aceitavam que eu pintava a Nossa Senhora de Minissai, porque eu estava escandalizando o mundo religioso, e que ele era aqueles religiosos que ficava pelas ruas com o rosário na mão tal, e não admitia de forma nenhuma aquele tipo de coisa de eu ter feito a Nossa Senhora de Minissai. Aí eu falei para eles assim, eu digo, vem cá, vocês são religiosos? Eles começaram a falar comigo que era religioso, que o que eles queriam era me apagar. Eu digo, olha, vocês vão me pagar, mas a mídia vocês não apagam, porque quem tem falado da minha obra é a mídia. É a mídia que está falando constantemente daquilo que eu pintei, compreende? E aí eles acabou me deixando lá no Morumbi, no meio do mato, e eu expliquei para eles, porque eu não era religioso, mas eu jamais teria coragem de pegar um revólver e meter em cima de uma pessoa para fazer o que eles fizeram comigo, me tirar dentro da minha casa com um revólver à noite em cima da minha cabeça, compreende, para me levar no quarto, para me sequestrar, como eles fizeram, assim que eu fiquei totalmente desnorteado, fiquei com aquele pavor de tudo, daquele acontecimento, aqueles 3 homens tão bonito, tão elegante e tal, me sequestrar por causa apenas de uma Madonna que eu pintei de mini saia, e também, mas foi por a Madonna, não foi tanto, eles não frisaram de eu ter pintado Cristo de bermuda e ter pintado outros santos com roupa moderna, como São Pedro tocando guitarra, como outras coisas. Eles frisaram mais por causa da Nossa Senhora que eu tinha pintado de mini saia. Aí eles me largaram e eu acabei quase de manhã cedo chegando na minha casa, que estava um tormento, a polícia já estava atrás me procurando por todo lugar. Nessa época eu fiz uma exposição em Santos, na Galeria Chiarte. Era uma galeria muito bonita, e eu levei esses quadros, realmente, quase tudo de santo moderno, tudo de Cristo moderno, Santo Antônio moderno, São Pedro tocando guitarra, toda aquela coisa, sabe? Só que eu não pintei para ridicularizar a igreja, eu pintei apenas atualizando, botando na moda, porque eu vi a moda bonita na Rua Augusta, aquela moda, aquela juventude toda, a mini saia fluindo, toda aquela coisa. Então eu pegava eu tinha uma santa, uma Nossa Senhora, que minha mãe tinha me dado quando eu saí do interior da Bahia, que estava dentro do meu embornar, e eu olhava para ela, eu via ela com a sainha comprida. Aí quando eu andava na Rua Augusta, que eu ainda morava na Rua Augusta, eu via realmente, eu digo, eu vou modernizar essa santa, porque as lojas com tantas roupas bonitas, mini saia, tudo, e a coitadinha da Nossa Senhora com essa saia tão comprida, né? Aí eu pintei, mas não para ridicularizar, pintei por achar bonito, por achar, compreende? E aí deu todo esse escândalo. Aí nessa exposição que eu fui fazer em Santos, na Galeria Chiarte, foi quando apareceu um padre, alguns padres querendo rasgar os quadros, querendo me bater na cara, e me ameaçou até de passar com a procissão para rasgar toda a exposição.
Aí eu fiquei sem saber o que é que fazia, e a galeria fechou as portas quando passou a procissão, porque senão eles tinham incentivado o povo para poder rasgar os quadros na exposição. E um desses padres me ameaçou, me meteu o braço na minha cara, me dá uma porrada na minha cara. Eu digo, vem cá, o senhor é um homem que representa Deus? Porque o senhor, com essa brutalidade, ameaçando me dar um tapa na minha cara, se o senhor me der um tapa na minha cara, eu vou dar o outro lado para o senhor. Porque eu não sou homem de fé como o senhor que leva o padrão da religião, da igreja, mas eu jamais, por exemplo, sem ser religioso, ameaçaria bater na cara de uma pessoa, ou mesmo levantar, ou pegar um revólver e apontar para outro, como os caras daquela seita religiosa me fizeram lá dentro do Morumbi, que se dizia religioso também. Então você vê assim uma coisa assim estranha em cima de um ser humano que fala de Deus, porque Deus é amor. Deus ama o ser humano de uma forma tão grande, Deus tem um carinho tão grande pelo ser humano, que às vezes você vê esse ser humano falar de Deus e dizer que está levando uma mensagem de Deus para transformar o ser humano com uma agressividade, com uma violência tão grande que a gente fica impressionado. Mas era assim uma tribulação muito grande. Eu acho que eu fui mexer com a casa de marimbundo. Naquela época, tem razão, era uma época assim sufocada, era uma época que estava em busca de um mundo político, em busca de tudo na vida. E aí eu passei por Avenida Ipiranga, e nisso um cara me viu eu passando na rua, saiu correndo atrás de mim. Isso depois, né? Depois da TVP, um dia depois, bem depois, o cara saiu correndo atrás de mim com um revólver atrás de mim na Rua Augusta, querendo atirar de mim. Agora, eu sou sempre um cara privilegiado, porque Deus não permitiu, porque eu tinha um recado para dar na arte, como eu tenho esse recado hoje, através do meu trabalho nas artes. Então eu acabei saindo correndo, desviando de um lado e de outro, e não teve, graças a Deus, eu fui vitorioso. Nessa época eu comecei já a participar de algumas exposições fora. A Yolanda Penteado levou uma exposição minha para a Europa, junto com outros artistas brasileiros, que chama Brasil Imprévu, Brasil Desconhecido. Foi uma exposição muito boa. Naquela época eu conhecia a Ruth de Almeida Prado e a Yolanda Matarazzo, que levou essa exposição, que foi realmente um grande sucesso em Paris. Mas até nesse momento eu não tinha ainda viajado para fora. Logo em seguida, depois dessa exposição, eu fiz a primeira viagem por causa também da perseguição da igreja em cima de mim, né? Dos quadros. Eu fui para Paris. E cheguei em Paris, também fui para Paris porque o professor Mário Schember, que ficou sendo assim uma luz na minha vida, abaixo de Deus, né? Ele disse, não, você precisa ir para Paris, saia fora daqui, senão você e mandou eu para Paris. Cheguei em Paris, eu fui procurar a filha dele, que era Ana Schember, que morava em Paris, casada com Tito Fassini, um moço, um arquiteto também muito simpático, maravilhoso. E foi muito engraçado que eu não conhecia nada de francês, não falava nada de francês. Quando eu peguei o metrô, desci no Paris 14M, cheguei no prédio dele, eu fui entrando no elevador,
e falei para uma pessoa dentro do elevador: Ô, a senhora sabe aqui onde fica o apartamento tal? Apartamento. Me esqueci agora o nome do apartamento. A pessoa disse assim: Olha, você está em Paris, não é no Brasil, não. Aí a pessoa. Eu digo, mas que bom, porque você fala o português, né? Aí essa pessoa foi tão gentil comigo, essa pessoa me levou depois, além de ter me levado no apartamento da Ana, a Ana Schembre, maravilhosa, me arrumou um kitnet. Não era não sei se seria um kitnet, era um apartamento pequeno, mas tinha um bom tamanho para me fazer o ateliê, junto com aquele guitarrista famoso argentino que morava do lado, por nome Atahualpa Yupanqui. Nesse apartamento lá que eu estava morando, aí aparece uma figura muito louca um dia, brigando com a mulher embaixo da porta, na porta do apartamento, que era o Geraldo Vandré, que veio me conhecer, compreende? E aí ele pintava, ele tocava e eu ficava pintando e ele tocando, nós conversando e tivemos assim uma grande amizade com Geraldo Vandré, a ponto de eu ir da cidade de Saclay, na casa dele, ficar hospedado lá com ele um pouco e vendo ele tocar. E eu pintando e curtindo, saía com ele. Um dia à noite nós saímos de Paris, fomos lá outra vez para Saclay e chegou na estrada, numa curva, ele foi enfiando o carro com tudo, vinha um caminhão e um caminhão carregado com um motorista francês e parou o carro do Vandré entrou debaixo do caminhão do homem, só que o homem parou em cima, compreende? Porque era na curva quando o cara virou. E ele disse, esse francês, eu me lembro que eu estava começando a aprender um pouco de francês, o francês disse: Mais monsieur, vous êtes fou complètement, qu'est-ce que vous faites, monsieur? Você é fou! E xingava o Vandré, xingava, e eu não entendia direito, né? E eu sei que foi muito uma coisa assim. Logo em seguida eu fui para a Bélgica com o Vandré. Fui para a Bélgica com o Vandré, fui com um arquiteto, fui com um padre, tudo dentro do carro. Porque quando chegou lá na Bélgica, deu um problema lá com o Vandré, compreende? E aí, compreende, teve um problema com ele que a gente foi parar tudo na prisão. Porque naquela época disse que ele tinha feito aquela primeira missa lá em Saint-Germain-des-Prés e a turma estava assim de olho nele, né? E aí quando eu saí com ele também, eu não sabia daquele problema político que ele tinha, porque eu não estudava quase, né? Eu sou um cara que eu não tinha um estudo. Eu, por exemplo, eu não estudei francês, eu não estudei nada. Então, aí, nisso, a gente acabou dormindo na prisão, na França, e voltamos para Paris. Quando voltamos para Paris, depois de Paris eu vim para a Itália. Vim para Bolonha, na Itália, fiquei mais um tempo na Itália, depois voltei para o Brasil outra vez, né? Porque aí eu já tinha ido duas vezes para a França. E o Geraldo Vandré era uma figura muito engraçada, que ele falava muito no Bem Virar. O Bem Virar que depois ele acabou gravando um CD, gravando um LP, o qual ele fez uma música que ele falava de mim, Valdomiro das Estrelas, só falava em pintar. E o Bem Virar que ele falava era o Chile. Aí o Chile veio o Allende. O Allende, coitado, logo em seguida desapareceu do mapa, porque sabe o que é que eu acho de tudo isso? Até que eu gostava muito assim dessa turma assim que falava desses movimentos assim, né? Até eu ir em Cuba. Quando eu fui em Cuba, que eu cheguei lá, que eu vi um regime de 55 anos, 54 anos de ditador, vivendo aquela situação que as pessoas, para pegar um pão, daqueles pão grande que antigamente faziam em São Paulo, em todo o Brasil, precisava ficar na fila, uma fila de quase 600 a 700 metros, para pegar um pão à noite para comer, ainda com uma carteirinha na mão,
como antigamente no interior da Bahia, quando meu pai ia trabalhar numa fazenda de um carrasco daquele lá, compreende? Que tinha aquele armazém de cereais na fazenda, levava aquele tanto de gente para trabalhar, a pessoa trabalhava feito um escravo naquela fazenda, e quando era dia de sábado, pegava aquela carteirinha e ia lá, comprava 5 quilos de carne seca, comprava feijão, comprava farinha, comprava essas coisas, compreende? E marcava tudo. No outro sábado, ele trabalhava a semana inteira, no outro sábado ia lá com a carteirinha outra vez, ficava devendo. E essa mesma coisa eu vi em Cuba. Compreende? Essa mesma situação que eu via no interior da Bahia naquela época, na década de 50, até 60, compreende? Antes de eu vir para São Paulo. Então eu vi, quando chegava lá, que eu vi aquilo ali em Cuba, eu me lembrava daquela situação desesperada do interior da Bahia, que eu fugi para vir para São Paulo. Compreende? Aí eu digo, mas aí eu fui pensar, eu era um cara que eu tinha paixão por Cuba, mas quando eu vi aquele regime diabólico, que a pessoa não podia falar, que a pessoa, o próprio artista de lá não podia entrar nos hotéis de luxo, porque era povo simples, compreende? Não podia vir nem falar com a gente dentro do hotel, não podia nem vir almoçar com a gente dentro dos hotéis de luxo. Eu digo, o que é isso, meu? Que regime é esse? E tanta coisa que você vê ali, coisa que algum jornalista brasileiro fica endeusando aquilo ali. Aquilo não tem o que endeusar aquilo ali. Nós temos de endeusar o nosso país, a nossa política, por mais ruim que seja, mas isso vai se aperfeiçoar. Esse país vai ser um segundo Estados Unidos, porque os Estados Unidos, a pessoa que fala mal dos Estados Unidos é porque tem inveja, porque aquilo ali é uma potência, uma riqueza total. E o nosso país tem tudo para ser essa riqueza, para ser essa potência. Compreende? Para ter essa maravilha nesse país, porque ele é rico. O que precisa é essa gente aprender a ser patriota, valorizar esse país como ele deve valorizar esse nosso país, respeitar o próprio povo brasileiro, não fazer desse povo escravo para poder esse povo ficar realmente comendo ração por aí afora, para depois, como o pescador que é inteligente, que chega na beira do rio, coloca ração lá para os peixes, vai jogando cada dia ração, aí os peixes vêm comendo devagarzinho, daí a pouco o pescador joga a rede por cima e pega todos esses peixes na rede e ali ele faz o que ele quer. Então esses regimes que você vê aí desses ditadores, é esse tipo de coisa, engana o povo, oferecendo miséria, oferecendo migalha para depois dominar o povo e deixar nessa situação que você vê hoje, por exemplo, a Venezuela, que você vê, por exemplo, a Coreia do Norte e outros desses países. Então eu sou um cidadão que eu amo a nossa terra. Nós no Brasil não precisamos disso. Nós precisamos de uma democracia com dignidade, com homens que respeitem esse país, que amem esse país, que amem esse povo, que valorizem esse povo, compreende? Que não é aquele tipo de pessoa que só quer só para ele, com a ganância doida por ele, porque o professor Mário me ensinou uma coisa, Mário Cheber me ensinou uma coisa, que o ser humano tem que respeitar o próximo. Como o professor me viu, eu humilde, jogado na rua de São Paulo, ele me pegar, ele me deu uma força, ele me levantou, ele me ajudou, me mostrou realmente um mundo melhor para mim crescer. Então, a vida é isso. Nós precisamos fazer alguma coisa para que o brasileiro cresça, para que o brasileiro se aprimore, para que o brasileiro seja educado, aprenda a amar o mundo inteiro, porque esse país tem comida para dar para o mundo inteiro, compreende? Nós somos pessoas que podemos ter de tudo para expandir para o mundo, não ficar nessa política diabólica, dominado por esses ditadores diabólicos, oprimindo o ser humano e fazendo escravidão, pior ainda do que aquilo que eu via no interior da Bahia quando nós morávamos na fazenda. Aí eu fui me expandindo.
fui me expandindo, expondo na Bélgica, expondo na França, uma exposição muito boa na Galeria Antoinette. Em seguida fui expor na Galeria La Colonna, na Cherry Galeria de Bolonha, uma exposição muito boa, organizada por o meu grande crítico do Il Giornale italiano, Il Resto di Carlinho e Il Giornale de Itália, Lino Cavallari, um famoso crítico que me viu na Itália. Naquela época eu não tinha nem levado roupa de frio. Esse crítico se transformou no meu amigo, e um homem também que se preocupava tanto comigo como o Anatoly Jakovsky em Paris, o qual fez a minha exposição na Galeria Antoinette. E o Lino Cavallari, às vezes eu ia sair de noite, sair com aquela roupa de frio, porque eu estava sem dinheiro, numa situação muito difícil, sem poder comprar uma roupa ainda. O Lino Cavallari corria, pegava paletó, pegava blusa, pegava dele, e naquele momento eu estava morando na casa de uma senhora que chamava Condessa Adelaide Gropero de Tropeburgo. Foi arrumado essa casa para me morar por a senhora Valentina Vaccari, que era uma das damas mais importantes de Bolonha, que começou a me colecionar quadro junto com seu marido Vaccaro, Dr. Vaccaro, um senhor pio importante de Bolonha. Aí o que aconteceu? Nessas exposições, o Lino Cavallari era uma pessoa assim que estava sempre me dando atenção, conversando comigo, me convidava para mim ir na casa dele, almoçar com ele, jantar com ele. É tanto que hoje, quando ele fala de mim, ele diz: guarda, Baldomiro, tu sois o meu fratello italiano, mi piace tanto di te, por tu sei uma pessoa muito importante, um grande artista, e me elogiava demais o Lino Cavallari, gostava muito da minha pintura, gosta, a esposa dele, tem um filho que chama Alexandre, maravilhoso, e ele foi realmente assim uma das pessoas que me fez na Itália, compreende? Em seguida eu fiz essa exposição na Galeria Galeria de Arte de Firenze, uma grande galeria de Firenze, com a senhora Wanda Pampini. Wanda Pampini, ela é dona dessa galeria. Eu fiz essa exposição lá com 40 obras. E nessas 40 obras, ela chegou para mim, ela disse assim: mas guarda, Valdomiro, mi piace teu quadro. Como eu faço? Eu bisogno de comprar tudo com esse quadro teu. Aí ela disse: eu não vou vender esses quadros para fora agora não, tu vai vender tudo para mim primeiro e depois eu continuo fazendo a exposição. Aí eu passei a vender aqueles quadros tudo para aquela senhora, e em seguida peguei aquele dinheiro e comecei a viajar fui para a Espanha, fiz uma viagem total para a América do Sul, América Central, e acabei chegando no Peru, vindo por o México, vindo por Panamá, vindo por Equador, vindo por Colômbia, vindo por... E afinal de contas foi uma experiência que, quando eu cheguei no Brasil, eu estava sem dinheiro, gastei o dinheiro todo na viagem da exposição e vim pedir R$10 emprestado para o meu irmão, porque eu não tinha dinheiro para sair para pegar o ônibus para vir no centro de São Paulo. Aí em Paris, ainda nessa década de 60 para 70, eu fui fazer uma exposição na Galeria Antoinette. E essa galeria é uma galeria muito bonita, sofisticada, trabalhava com muitos naifes importantes, Rabuzan, o Slávio, trabalhava com pintores famosos da França, de todas as partes do mundo, e a galeria que me indicou foi o Anatoly Jakovsky, que é aquele grande crítico francês que lançou vários livros de arte, sobre a arte naif, sobre a arte primitiva do mundo inteiro.
Nessa exposição eu estava um dia à tarde e foi quando não, primeiro eu fui visitar na rua de Rivoli um senhor que chamava Salvador Dalí, com uma senhora que chamava, uma senhora que nos levou lá, que se chamava Maria Frias. Ela nos levou para mim conhecer esse senhor. E eu não conhecia também quem era Salvador Dalí, porque era um grande nome, mas eu não conhecia realmente, né? Aquele homem que saiu do interior da Bahia, que sem falar nada de francês, sabe? Então, o que aconteceu? Aí um dia eu estava na galeria à tarde e chegou bem tarde assim aquele senhor com aquelas antenas, aqueles bigodes de antena que parecia uma antena de televisão, e olhou os quadros e falou em francês. Falou em francês que gostou muito do trabalho, e me pegou e me puxou e me deu um beijo. Aí a dona da galeria disse para mim assim: você conhece esse grande mestre da pintura surrealista chamado Salvador Dalí? Eu digo: não conheço não, senhora. Ele mora onde? Ele disse: não, mas como não conhece? Aí eu falei: oh, excuse-moi, monsieur. Eu já estava começando a falar um pouco de francês. Eu digo: excuse-moi, monsieur, je ne connais pas rien, pourquoi je viens de Brésil maintenant, je não estudei rien, je não fais la faculdade de arte, não fez essas coisas. Então eu não conhecia mesmo, senhor. Estou conhecendo agora, porque eu não estudava quase, realmente, né? Então foi muito engraçado. Ele viu os quadros, elogiou bastante, e fiquei muito contente porque com outras personalidades que visitou a exposição também de destaque ali na França, na Galeria Antoinette. Agora vamos seguir para os 70. Aí eu cheguei em Jerusalém, nesse convento de freira francesa, que foi a Sônia Rizinvani que me levou. Quem conseguiu esse convento para me ficar lá pintando para fazer essa exposição no Museu de Jerusalém foi o Naum Sirotsky. Então ele era um agente cultural da Embaixada Brasileira, muito amigo, maravilhoso, porque em Israel eu consegui assim, por exemplo, essa exposição de Tel Aviv foi muito bonita, porque eu consegui assim um contato muito grande. Eu pensava que o povo judeu era aquele povo fechado, era aquele povo, mas era um povo carinhoso, um povo amigo, compreende? Um povo amante da arte, um povo que tinha uma visão cultural muito grande, e o povo que conhecia o Brasil, um povo que realmente valorizava a arte, né? Aí eu cheguei naquele convento ali, a freira olhou para mim, a madre velha, e mon Dieu, qu'est-ce que ça? Louis c'est flou complètement. Regarde les cheveux de Louis. Olha o cabelo dele, deve ser louco completamente. E elas discutindo sobre o meu cabelo, sobre a minha roupa, o casacão inglês que eu estava vestido. E aí elas arrumaram um lugar lá para me ficar, e eu comecei a pintar, e a Sônia veio para Tel Aviv. Comecei a pintar por muito tempo ali. Depois fizemos aquela grande exposição ali em Jerusalém. E em seguida, um dia, eu desci embaixo, tinha um templo aonde aquele lugar foi um lugar aonde Jesus ele falava para os soldados romanos sobre o evangelho, sobre a trajetória da vida de Jesus, a pregação da vida dele, ele pregando para o soldado romano ali naquele lugar. Aí eu desci nesse dia lá, e era 9 horas da manhã, eu tinha tomado um café. Nisso as freiras nunca me chamou para tomar café com ela, me olhava assim com um pouco e não ligava, compreende? Aí eu coloquei o meu joelho assim em cima de uma tauba, assim, no banco, e comecei a falar. Eu digo: olha Jesus Cristo, eu estou aqui necessitando de um toque de ti, porque eu estou com muita saudade do Brasil. Eu quero, se tu existiu mesmo, se tu existe, se tu existirá para sempre, então toca em mim agora, que eu quero sentir um toque de ti, uma força de ti dentro de mim. Naquele momento veio uma luz azul
clara de cima daquelas pedras e bateu na minha cabeça. Eu fiquei como se eu tivesse paralisado, fiquei como uma alegria que começou a me despertar no meu corpo muito grande, e eu comecei a sorrir, eu tive vontade de chorar, eu me senti aquele homem que assim, fiquei assim transformado e comecei a agradecer a Deus por aquele toque em mim, compreende? Daí para frente logo mais para frente eu saí do convento, vim embora para o Brasil, comecei a ler a Bíblia, já desde lá de Israel, e comecei a ser assim uma pessoa apaixonada por o Evangelho de Jesus Cristo, e aí também chegou o ponto de eu começar também a transmitir esse Evangelho para as pessoas que necessitavam de uma transformação espiritual, pessoas que estavam assim com problema, pessoas que estavam assim necessitado às vezes de uma palavra de conforto, de uma palavra de transformação para sair daquela situação dramática que estava, daquele problema que estava, daquela angústia que estava, daquele desespero. E essa palavra vinha com tudo, penetrava na vida das pessoas através do que o próprio Jesus Cristo me deu, e essas pessoas passavam a viver uma vida alegre, uma vida feliz e contente. Até hoje eu tenho abraçado essa palavra e transmitido para as outras pessoas que eu posso, não como coisas de religião, mas sim como uma coisa muito importante, que é Deus falando dentro do coração do homem, através do homem, usando o homem como instrumento, com amor e com carinho, não para saquear a vida de ninguém, não para usufruir, tirar os bens da pessoa, mas dar o bem para o ser humano, que é a vida com alegria, com paz e com felicidade.